Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Todas as sextas-feiras nós temos um novo episódio onde você pode acompanhar com temas importantes e nós trazemos isso com muito carinho para que você possa aprender, para que você possa realmente aprofundar esses temas importantes para a sua vida, para o seu conhecimento. Hoje nós estamos aqui com a Viviana Prado, né? Ela que é psicóloga, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças emocionais, quais são os desafios, né, que hoje se encontra, né, com essas doenças emocionais e relacionais do nosso tempo. Seja muito bem-vinda, Viviana. Obrigada, padre. Obrigada, é um prazer estar aqui. Sou muito honrada pelo convite. Vou me apresentar como a gente precisa se apresentar, tá, padre, enquanto profissional? Por favor. Meu nome é Viviana Prado, eu sou psicóloga no CRP 08 daqui do Paraná e o número do meu registro é 20103. Sou psicóloga clínica com especialização em terapia cognitiva comportamental, especialização em terapia de esquema, especialização em transtornos de humor, com formação em atendimento em casais, formação em obesidade e emagrecimento, formação também em supervisão, autoterapia e relações terapêuticas. E sou uma estudiosa. Sou autora de 2 livros. Um é Agenda em Terapia de Esquema, o outro é Terapia de Esquema, Casos Clínicos. Estou escrevendo mais 2 livros. Olha. Acabei de entregar um capítulo num outro livro para um psiquiatra daqui também, né, brasileiro. Sou mãe de 2 meninas, a minha principal e, né, mais linda função é essa. Eu sou mãe de 2 meninas, sou avó, sou filha da dona Zenaide e do seu Pedro. Pessoas muito íntegras, muito corretas. E é um prazer estar aqui. Que maravilha, olha, que bom que aceitou o convite e todo esse estudo, né? Toda essa formação que você tem, então a experiência realmente é uma experiência muito profunda, né? Sim. Na área da psicologia, no atendimento, acompanhamento de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre doenças emocionais, né? Eu acho que algo assim que está muito presente na vida das pessoas, né? Doenças emocionais que muitas vezes levam a outras enfermidades, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E, Viviana, olhando assim, toda essa experiência que você tem no seu consultório, o atendimento às pessoas, o que mais tem adoecido emocionalmente as pessoas hoje? Padre, as doenças emocionais sempre existiram, né? Desde que o mundo é mundo. A gente pode ver na Bíblia, né? Nos livros de Salmo, de Samuel, que já tinha descrições, não com os nomes que a gente tem hoje, né? Como os transtornos, mas já existia. E por que já existia desde que o mundo é mundo? Porque a doença emocional é uma doença humana. Né? A gente não é um ser dividido mente e corpo. Sim. Nós somos um ser integral. Então, obviamente, quando a gente adoece da nossa mente, da nossa alma, da nossa psique, o nome que a gente queira dar, a gente adoece do corpo. Hoje é mais divulgado e é muito bom, porque com a divulgação a gente também pode ter tratamentos mais adequados, a gente pode ter um prognóstico melhor, né? Mas assim, o que faz as pessoas adoecerem hoje? Que mais eu vejo chegar na minha prática clínica, no consultório, principalmente em adultos, que hoje é meu público, uma pressão muito grande por performance, um vazio existencial, então a falta de um objetivo, né? A falta de valores. Sim. Né? E a pessoa se comparar demais, principalmente com o advento da tecnologia, internet, rede social, as pessoas se comparam muito. E nunca é um comparativo positivo, né? Sempre uma comparação negativa. Eu sou pior, eu faço pior, eu não dou conta, eu não tenho. Então, esse vazio, sem você ter um propósito, essa comparação, sem você ter um entendimento, uma leitura de quem você
ela faz com que a pessoa adoeça, né? E sem contar que tem fatores genéticos, né, padre? Então, assim, as doenças mentais, elas também são doenças genéticas. Também. Tem doenças que têm um fator genético muito alto e outros que têm um fator genético muito baixo. Mas ainda assim, né, as doenças têm fator genético e tem o fator ambiental, que é a epigenética, né, que a gente fala. Então, eu preciso ter algo dentro de mim para que esse algo possa eclodir no ambiente. Se eu não tiver nada, não vai eclodir, né? Então, as doenças mentais, elas também são doenças genéticas. Por isso que a gente fala que a doença mental é uma doença como qualquer outra, né? O cérebro, ele é um órgão como qualquer outro. Então, ele é o órgão como o fígado, o coração, o rim. E também adoece, né? E aí, quando você fala, né, de crise emocional, a pessoa diz assim, eu estou triste, cansado, cansada, né? Então, claro, vem tudo isso que você falou, pressão, comparação hoje com as redes sociais, o que aparece, talvez aquele ideal lá de pessoa que aparece, muitas vezes a pessoa ela se compara a isso, né? E você falou também outras características, né? Mas, assim, quais são, digamos assim, quando a pessoa está com essa crise emocional, quais são os sintomas, né? A pessoa sente cansaço, tristeza, né? Mas pode aparecer outras coisas também. Claro, às vezes não tem aquele desempenho no trabalho, né? A pessoa está ali, parece que as coisas não se desenvolvem, né? Mas qual seria outros aspectos assim, né, que a pessoa pode identificar? Opa, eu estou realmente doente, né? Padre, então é bem importante, né, a gente pensar num conjunto. Quando a gente pensa num transtorno em si, a gente não tem um único sintoma isolado. A gente vai ter que ter uma constelação de sintomas. Sim. Mas, às vezes, é um sintoma que traz o paciente para a clínica. E quando ele fala de cansaço, pode ser mesmo um cansaço por excesso de trabalho, pode ser um cansaço de tentar performar o tempo todo e não dar conta de acompanhar, pode ser um cansaço por padrões muito inflexíveis, então os deveria, sabe? Eu tenho que, né? Eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo. Uma exigência, então você coloca a tua régua em 10, e daí quando você está se aproximando do 10, você coloca a tua régua em 15, e nunca tá bom, né? É um nunca tá bom, mas pode ser um cansaço como sintoma também, por exemplo, de uma depressão, como sintoma de uma ansiedade, como sintoma de um burnout. Mas aí, quando a gente fala em transtorno mental, né, a gente não pode ter só o cansaço. Por exemplo, numa depressão, né, a depressão clássica, a depressão maior unipolar, por exemplo, ela tem que ter no mínimo 14 dias, ela tem que ter diminuição do prazer e da vontade, ela tem que ter um humor irritado e deprimido. Esses são sintomas nucleares, né? Mas ela aparece como cansaço, ela aparece como falta de sono, ela aparece como uma irritabilidade, ela aparece como um descaso, como um isolamento social. Então, assim, o cansaço, ele é um sinal muito importante, mas ele precisa ser avaliado dentro de um contexto, porque, né, novamente, ele pode ser exigência, ele pode ser comparação, ele pode ser performance, ele pode ser só um cansaço mesmo por estar trabalhando muito, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que mulheres têm uma carga de trabalho gigantesca, né, padre? Então, elas trabalham fora, elas cuidam de filho, elas cuidam da casa, então tem um cansaço que é físico mesmo, mas também esse cansaço pode ser sinal de um transtorno mental. E aí, se for um transtorno mental, precisa de tratamento medicamentoso, né? Uma doença precisa de tratamento medicamentoso. E se esse cansaço for exigência, você vai ter que perguntar, para que isso? Para que eu estou me exigindo tanto? Onde eu quero chegar com isso? Né? Se for um padrão muito inflexível, para que eu me cobro tanto assim? Eu estou me comparando ao quê? Eu estou me comparando a quem? Né? Para que eu preciso chegar num lugar que eu nem sei se eu vou chegar? Né? E se for uma performance ou uma comparação, por exemplo, esse cansaço, eu vou lá na minha rede social e eu vejo fulano que eu admiro e eu tento, né, me comparar com ele o tempo todo, eu vou ter que olhar para a minha realidade e falar bem assim, tá, ele chegou lá. Mas será que aquilo que eu estou vendo lá não é só, né, uma parcela, um pedaço muito pequeno de um contexto todo? Porque ninguém mostra, né, padre, na rede social aquilo que é feio. Não.
né? E a gente não vai ver a vida inteira, a gente vê uma parcela muito pequena. Mas aí essa parcela pequena ela é suficiente quando eu não me conheço para fazer com que desencadeie dores, com que desencadeie comparações. Então, o cansaço ele é sim um aviso de algo, mas eu vou ter que olhar esse algo dentro do contexto da pessoa. Né? Então, existem transtornos mentais, mas cada pessoa vai apresentar esse transtorno também de uma forma. Né? Uma depressão nunca é igual para mim, para o senhor, para a Rúbia, por exemplo. Cada pessoa expressa de uma forma. Né? Então, é importante a gente olhar isso. Mas, assim, por que eu estou cansado? Ninguém fica cansado à toa, né, padre? E um cansaço, né, que não acaba, que né? não acaba, a pessoa não descansa, né? Não, ela dorme e Tá não sempre com aquele descansa. cansaço. E a gente escuta muito isso, né? Nossa, eu durmo e eu não descanso, né? Eu não consigo parar de pensar. E aí você pensa em algo maior mesmo, né? É uma exaustão. Sim. Né? Uma exaustão. Talvez o perigo maior é quando a pessoa ela sente, ela percebe que está, mas ela não procura ajuda, né? Não procura ajuda. Ou não compartilha isso, né? Isso. E ela tem aquilo consigo, está sofrendo ali, né? Então, acho que aí desencadeia uma série de coisas, né? Que vão cada vez mais aprofundando esse sofrimento, né? Na vida da pessoa, né? Isso. E a pessoa, geralmente, quando ela chega, né, padre? É porque já está num limite de dor, assim, limite. quase intolerável, né? Por quê? Por isso mesmo, a pessoa não compartilha. Ela não compartilha por N razões, né? Então, às vezes, por medo de julgamento, por desconhecimento, por achar que é fraqueza, né? Então, eu não posso ser fraco. A minha geração, por exemplo, foi ensinada a trabalhar. Né? Trabalhar muito. Eu trabalho desde que eu tinha 13 anos de idade, né? Então, não podia falar de emoção, não podia falar, né, daquilo que sentia, das necessidades. E aí, você era fraco se você falasse disso, né? Então, você vai escondendo, só que chega uma hora que não dá conta. Né? A gente não consegue dar conta de tudo. E aí, chega lá realmente muito machucado, muito ferido, muito adoecido, né? Quando vem procurar. No atendimento que você faz, o que mais aparece assim nas pessoas? O medo de fracassar, ou a solidão, ou também essa sensação de não ser suficiente. Você falava, né, a busca do sentido da vida, né? Às vezes a pessoa perde aquele sentido. Assim, o que mais as pessoas hoje, o que mais elas, quando elas se dirigem a você, na conversa, no diálogo, no atendimento, o que mais assim está presente, né? Essa solidão, né? Hoje nós temos a internet, né? Temos o celular, estamos em comunicação com todo mundo, né? Mas tem pessoas solitárias, né? Digamos, solitárias, que estão ali se sentindo sozinhas, né? Isso também leva a uma enfermidade, né? Sim, a solidão leva à enfermidade mesmo, padre. Isso que o senhor trouxe é perfeito, porque assim, nós somos seres sociais, então a gente precisa um do outro, né? Então a solidão também é uma característica, também é um sintoma, né? A gente chama de isolamento. Isolamento social é um sintoma de alguma coisa. Mas qual que é, né? Quais são? Porque não tem uma única queixa, né, no consultório. Mas queixa de fracasso, do vazio. Então, me sinto sozinho, por mais que tenha muitas pessoas comigo, me sinto sozinho. A inutilidade, me sinto inútil. Mas o fracasso, a exigência, a solidão vem muito frequentemente no consultório. Né? E o fracasso, assim, eu não sei fazer as coisas, eu não faço nada direito, tudo que eu tento fazer sai errado, fulano faz melhor que eu. Então, daí você vê de novo a comparação, né? O vazio. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma rede de pessoas grande, mas elas se sentem vazio porque não tem um propósito, porque não consegue olhar, de novo, os valores que ela tem, ou nunca teve valores, né, padre? Também tem isso. E isso, assim, dessa exigência de performar, padre. A exigência de performar é algo muito grave que a gente vê, que leva à exaustão, que leva ao vazio, né? E que leva à sensação de fracasso, porque eu não vou ser boa em tudo,
É impossível, é humanamente impossível eu ser boa em tudo. Então, a pessoa que tenta performar o tempo todo, que tenta agradar o tempo todo, né? Que daí entra isso também. Então, eu tenho que agradar todo mundo o tempo todo, eu tenho que ser perfeito o tempo todo, eu tenho que fazer tudo certo o tempo todo. E aí, essa cobrança vem e faz com que você se veja diante de uma pessoa e fala, eu não sou igual a ela, então é melhor eu me isolar, é melhor eu ficar quietinho. E daí, nesse isolamento, você faz o quê? Você reforça essa crença de que você não dá conta. Né? Então, é um conjunto de coisas que faz com que a pessoa entre num sofrimento que muitas vezes ela não vai dar conta de sair sozinha, daí precisa do quê de novo? Né? Do outro. Né? De novo, somos seres sociais, e vai precisar de um outro ver e falar, olha, eu percebo que você não está bem, percebo que a tua exigência está muito alta, percebo que a tua fala de fracasso, de comparação, não está te levando para um lugar saudável. O que você acha de procurar ajuda? Né? Então, muitas vezes a gente não tem insight, né? O que é insight? É a ideia, né? A gente não tem insight da nossa própria condição, né, padre? Porque tem um ditado que eu falo sempre para os meus pacientes que é assim, quem está na ilha não vê a ilha, né? Então, às vezes a gente está tão adoecido ali, né, nas nossas questões emocionais, que vem desde quando a gente nasceu, né? A gente aprende a ser quem a gente é desde quando a gente nasceu. Né? Eu não dormi ontem, acordei a Vivi que eu sou hoje, né? Eu vim me construindo. Então, às vezes, vai precisar desse outro mostrar para mim, né? Olha, eu tô te percebendo muito agressiva, tô te percebendo muito cansada, tô te percebendo muito, né, solitária, muito vazia, muito negativa. Então, esse outro mostra para mim que eu não tô bem, muitas vezes, quando eu não consigo ver. E aí, isso me ajuda também a ir buscar ajuda, né? Que pode ser... Sim, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de um assistente social, do padre da sua comunidade, né? Então, assim, quais tipos de ajuda eu vou buscar? Porque nem tudo também é transtorno mental. Sim. Né? Às vezes é falta de valor. Né? Falta de valores, né? Então, onde eu encontro esses valores? Dentro da minha comunidade. Quando eu ajudo, quando eu faço algo que é importante para mim, que também é importante para o outro, que reflete em algo positivo para mim e que dá essa sensação de utilidade, né? Eu sei fazer, eu pertenço a algo. Né? Então, essa sensação de que eu sei fazer algo, que eu sou boa em alguma coisa, de que eu pertenço, essa sensação por si própria, ela faz com que a pessoa já tenha uma melhora. E assim, talvez nos adolescentes, nos jovens, isso é mais visível, assim, a solidão mais visível. É mais visível. A solidão é mais visível. Essa questão da falta de um propósito, a questão da defectividade, que é se sentir defeituoso, da comparação entre os jovens é gigantesca. Né, padre? E eles estão cada vez mais sozinhos. O celular, de novo, ele ajudou, não o celular em si, né? A tecnologia, ela aproxima pessoas, mas ela afasta, porque hoje, como que um jovem, né, ele vive dentro do quarto na rede social? Ele tem muitos amigos, mais de, 5.000 amigos, mas ele não tem contato com ninguém, nem dentro de casa, às vezes ele não conversa com os pais, ele não conversa com os irmãos, ele vai para a escola, mas muitas vezes porque ele é obrigado a ir para a escola, não é que ele também tenha um lugar lá como uma rede de apoio. Então, nos jovens a gente vê esse isolamento muito grande e isso leva, sim, leva de novo a transtornos mentais. Porque lembra que eu falei para o senhor lá no começo? Então tem a parte que é genética e a parte que é ambiente. Sim. Imagina assim que eu herdei da minha avó um monte de sementinhas, né? A minha avó me deu algumas sementes. A minha mãe veio e me deu algumas sementes. Mas essas sementes eu estou segurando. Sim. Essas sementes só vão se tornar uma árvore quando? Quando eu plantar elas num solo fértil. Então, eu tenho as sementes que é da genética. Mas se eu não tiver um ambiente favorável, um solo fértil, não vai desenvolver. E aí, esse adolescente lá dentro de casa, ele já tem uma genética para depressão. Ou ele já tem uma genética para alguma outra doença. E aí, o ambiente que ele vive é um ambiente negligenciado, é um ambiente abusivo, é um ambiente onde falta orientação, onde falta cuidado. É um ambiente mais propício para desenvolver transtornos mesmo, né, padre? Sim. Então, a gente precisa, enquanto adultos, né? Porque, assim, uma coisa que o adulto tem que fazer é se responsabilizar por ser adulto. Né? A gente não faz só o que a gente quer, né, padre? A gente faz o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. E o que tem que ser feito é cuidar do teu adolescente, cuidar da tua criança. Eu tô cansado para ir lá no quarto chamar meu filho.
vai lá no quarto e chama teu filho, é responsabilidade tua. Né? Então, assumir... 1, 2, 3 vezes, 5, 10, 10, 15... 15, 20, 30 vezes, se for, né? Eu falo lá em casa. Se você se cansar de ouvir, paciência, você vai aprender a lidar com isso, porque eu não vou me cansar de falar. Né? Porque é isso que a gente tem que fazer enquanto adultos, né, padre? O senhor, por exemplo, é um pai, né? Um pai espiritual que tem quantas pessoas... Mesmo que o senhor esteja cansado, o senhor vai ter que ir lá e fazer. Né? Eu, enquanto mãe, enquanto cuidadora, também vou ter que fazer. Então, assim, os nossos adolescentes estão sofrendo, as nossas crianças estão sofrendo, mas por quê? Porque, infelizmente, tem um cuidador que está tão adoecido que não é capaz de olhar para ele. Né? Então, você tem que sim cuidar de você, mas você tem obrigação de cuidar dos teus filhos, de cuidar das tuas crianças, né? Isso é uma dificuldade muito grande. A gente que atende as pessoas, né? Então, às vezes, os pais trazem essa questão de o que eu vou fazer com meu filho, né? Que está lá isolado. E sempre a orientação, claro, eu também falo isso para sempre insistir, tem que chamar, né? Não vai abandonar o filho lá, não, deixa que ele fique lá, está isolado, deixa isolado. Não. Então, uma preocupação de mãe, do pai, né? Para que aquele filho ele possa... receber uma ajuda, né? Você está precisando naquele momento, né? Isolamento, essa doença emocional ali que talvez está afligindo, né? Então é muito importante essa questão dos pais, né? Os pais, o cuidador, que não necessariamente, né, são os pais, porque a gente vê jovens, crianças sendo cuidadas por avós, por tios, mas ela tem que ter um cuidador. Né, padre? E assim, tem muitas pessoas, e no senso comum é muito comum a gente ouvir isso, mas ele tem 15 anos, ele sabe o que está fazendo. Ele não sabe. O cérebro, o cérebro vai se desenvolvendo a vida toda, tá, padre? Então, enquanto a gente é vivo, o nosso cérebro ele é neuroplástico, então ele tem uma capacidade de modelação, né? Ele sempre vai se alinhando, se arrumando, se modelando. Mas assim, ele é maduro aos 29 anos. As novas pesquisas em neurociência dizem que o cérebro fica maduro aos 29 anos. Então, o cérebro de um adolescente, para o senhor ter uma ideia, ele é comparado ao cérebro de alguém bêbado, de uma pessoa bêbada. Então, ele sabe o que vai acontecer, mas ele não está muito aí, sabe? Ele não consegue ter uma clareza do que pode acontecer. Eu sei que vai acontecer, mas não vai acontecer comigo. Né? Eu sei que pode dar errado, mas vai que não dá. Né? Então, um embriagado e um adolescente têm conexões cerebrais muito parecidas. Então, se você não deixa uma pessoa embriagada pegar o carro, você não deixa uma pessoa embriagada pegar uma arma, né? Por que você vai deixar o teu adolescente lá no quarto sozinho? Sim. Porque o cérebro dele também não está maduro para poder ter essas decisões e saber o resultado dos comportamentos dele. Precisa de um adulto que tenha um cérebro atuante, né, para poder tomar conta. Né? A gente sempre fala isso. Mas o adolescente sabe o que ele está fazendo? Ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele sabe que se ele pôr a mão ali vai se queimar. Mas ele vai falar assim, mas e se não queimar? Pode ser que comigo não aconteça, não é assim? Sim. Pode ser que comigo não aconteça. Se acontecer não dá nada. Eu resolvo depois. Eu preciso de um adulto responsável, de um adulto responsável afetivamente, civilmente, para poder cuidar desse adolescente, dessa criança, né? E você, Viviana, você atende também casais, né? Casais. E assim, nesses atendimentos aos casais, assim, qual o conflito mais frequente hoje, né? Por exemplo, falta de diálogo, infidelidade, coisas irreais, a rotina do dia a dia, né? Então, é frequente essas questões assim? Ou tem outras questões também que aparecem, né? Tem essas, né, que o senhor trouxe, tem outras. Tem tantas questões que aparecem no atendimento a casal, né? Mas essa questão do diálogo, eles chegam e falam assim, não tem comunicação. Primeira coisa que eles falam, a gente não consegue se comunicar. Na verdade, tem uma comunicação, né? Mas é uma comunicação falha. Porque tudo comunica, né, padre? Se eu chegar aqui e ficar assim, ó... É comunicação. É uma comunicação. Só não é uma comunicação que gera resultado. Ou pelo menos não gera resultado positivo. Então, eles falam que eles não conseguem se comunicar. Falam que o parceiro está sempre no celular. Então, a pessoa não se sente vista,
né? Ela não se sente compreendida, não se sente ouvida. Então, a fala é sempre uma fala ríspida, é sempre uma fala agressiva. A questão das traições, né? Então, tem gente que fala bem assim, ele fica olhando ou ela fica olhando coisas ali na internet e eu me sinto traída. Né? Então, tem a questão da infidelidade, tem a questão da própria fala que não alcança o objetivo, a pessoa se sentir sozinho, se sentir muito sobrecarregada também dentro de um relacionamento. Então, sobrecarga. Né? Eu que tenho que cuidar, eu que tenho que fazer enquanto a pessoa fica no sofá, enquanto a pessoa está na rede social. Não sou vista, não sou ouvida. Então, muitas mulheres elas falam bem assim, quando eu dou uns gritos, daí me escutam. Né? Para que eu preciso gritar? Porque eu não me sinto ouvida. Né? Então, essa falta de cooperação no casamento, né? Porque casamento é um contrato. Né? Antes de tudo, é um contrato. Sim. E o contrato, eu não compro um carro se não for um bom negócio para mim. Né? Mas daí muitas vezes você fica num casamento onde um contrato só beneficia um. E daí gera dor, gera dúvida, gera angústia. Quando vem filhos, né, padre? Então tem alguns dados que são importantes. Por exemplo, nascimento de primeiro filho é muito fácil ter divórcio. Por quê? Porque a chegada de um terceiro numa relação, ela vai impactar. Ela vai impactar em noites, né, mal dormidas, ela vai impactar financeiramente, porque você tem que, né, abrir mão de um valor que você não tinha. Né? Você tem que se dedicar àquela criança, a mãe precisa se dedicar à criança, então muitas vezes o marido fica de lado e é um tempo necessário, a gente fala que é um tempo simbiótico ali, né? Pelo menos nos 3 primeiros meses a mãe precisa estar ali com aquela criança, então precisa de uma compreensão também do parceiro. Então não me sinto vista, não me sinto ouvida, não me sinto compreendida nas minhas necessidades e não sinto que tem uma divisão de tarefas mesmo, divisão simples de tarefa, gera conflito. E daí, para além disso, a gente... Pro dia a dia, tarefa do dia a dia, padre. Então, assim, eu tenho que fazer tudo em casa sozinha ou eu tenho que fazer tudo em casa sozinho, porque não é só a mulher. Né? Então, eu atendo casos de homens que falam, eu tenho que fazer tudo sozinho porque a minha esposa não coopera. Né? Porque a minha esposa não me ajuda, ela não liga. Então, essa falta de cooperação, ela não é só dos homens e não só das mulheres. É muito maior nas mulheres, né? O fazer, mas a gente também vê isso nos homens. Os homens fazer sozinho. E daí aquela coisa assim, eu falo e ele não me escuta. Mas como que você está falando? Né? A gente sempre pergunta, como que você está falando? Qual que é o seu objetivo final? O que você quer que a pessoa entenda quando você terminar de falar? Né? E daí, às vezes, a pessoa não sabe se comunicar. Porque a gente aprendeu a falar, né? Mas a gente não fala o que precisa ser dito. Então, muitas vezes eu quero falar para o meu parceiro assim, eu preciso de carinho. Mas daí eu grito com ele falando bem assim, você só quer saber dos teus amigos, você só quer saber de ficar na internet. Quando eu quero falar assim, eu quero que você fique aqui comigo. E daí eu, né, vou orientando e falo, então por que você não fala? Eu quero que você fique aqui comigo. Né? Porque quando você vai, por exemplo, na padaria, você fala o que você quer, eu quero aquele pão. Por que em casa você não fala? Eu quero ajuda para isso. Eu preciso que você me escute nisso daqui. A gente precisa saber expressar para que o outro também consiga compreender o que a gente está falando. Daí tem todas essas dificuldades de comunicação, né? Então não é que não tem comunicação. Tem comunicação e muita comunicação. Mas uma comunicação errada, né? Distorcida, falha. E assim, você falando sobre isso, né? Essas dificuldades. Então, o amor lá no casal, né? Ele pode se desgastar com essas coisas. Né? Falta comunicação errada, né? Com aquela falta de compromisso dentro de casa, deixa só para uma pessoa e você fica lá sentadinho no sofá, no celular. Né? Então, esse amor ele vai se desgastando, né? E o amadurecimento, né? É quando realmente você encontra né, esse diálogo, você faz com que esse diálogo aconteça dentro de casa, né? Então, às vezes a gente encontra muitos casais que estão desgastados, né? Completamente, né? Então, aí quando chega um ponto que realmente já não tem mais
o que fazer, né? Porque se desgastou tanto, né? Não se tomou uma iniciativa antes, não se fez nada e chegou àquele ponto que está desgastado, né? E às vezes, com certeza, você encontra muitos casais assim, né? Sim. E quando você chega a esse ponto de desgaste quase completo, né? Existe uma possibilidade de reconciliação, de retornar, né? Isso, com certeza há uma possibilidade. Sim, né? sempre tem uma possibilidade, tem, né? Isso é ótimo, né, padre? Porque a maior parte dos casais que vêm para terapia, né, eles estão desgastados, mas ainda tem amor, né? Só que é o desgaste da rotina, é o desgaste de não ser ouvido, de não ser visto. Então você não você não deixa de amar. Né? Você deixa de querer ficar junto porque você acredita que a pessoa não vai mudar. Só que a gente sempre fala em terapia, né? A mudança é minha. Eu preciso mudar, né? Eu mudo e aí o outro muda. Então, eu mudo na forma de como eu começo a cobrar, eu mudo na forma de posicionamento, na forma como eu me posiciono também dentro desse casamento. E tem que ter um amadurecimento do casal. Não dá para ter um amadurecimento só de um. Né? Só uma parte do casal, né? Então, quando os dois amadurecem, eles podem sim, depois de um casamento ter sido desgastado, recuperar, criar um novo casamento a partir disso, né? Mas precisa que os dois olhem, então, onde que eu estou falhando, que estratégias que eu estou usando que não está ajudando, né? O que eu preciso fazer para melhorar, qual que é a responsabilidade que eu preciso assumir diante disso, né? Então, estar mais presente, ajudar mais, saber me expressar para que eu seja ouvido, mas tem que ter um amadurecimento dos dois. E um entendimento, padre, de uma responsabilidade emocional, que casamento não é perfeito o tempo todo, né? O que a gente vê, de novo, né? A gente vê nas redes sociais aquelas expressões enormes, né? De amor. Amor não é isso, né? Amor também é saber tolerar o mau humor do outro. Amor também é o saber passar por dificuldades financeiras. Amor também é entender que o outro às vezes não vai conseguir fazer e eu vou ter que fazer por ele, mas ele também vai ter que fazer por mim. Então, nunca vai ter um casamento que vai ser 50-50. Né? Esse equilíbrio de 50-50, ele não existe. Mas assim, o que não pode é ser 10-90. Né? O que não pode é ser 20-80. Então, assim, mas eu posso hoje não estar tão bem e o meu esposo fazer algo por mim, ou o meu esposo não estar tão bem e eu fazer algo por ele. Precisa ser falado, precisa dessa cooperação, né, padre? Sim. Mas esse 50-50%, ou aquele amor que é expressado, que, sabe, aquele amor ardente, não. As pessoas amadurecem, né? Sim. E o amor também amadurece, né? Você trabalha também no acompanhamento de grupos, né? Educação emocional, né? Através de grupos, seria grupos assim, empresas, no trabalho. Em que sentido, assim? Grupos? Então, eu faço atendimento a grupos também. Então, grupo de professores. Né? Grupo de professores. Grupos de pessoas internas. Então, por exemplo, ontem eu tive na Cadmo, que é uma clínica, né, de reabilitação aqui de Curitiba, reabilitação psiquiátrica. E aí eu faço grupo com pacientes, grupo com familiares. Então, esses grupos é sempre voltado para a psicoeducação, né? Então, se é um grupo de professores, o que está te adoecendo? Porque o professor, ele é um dos grupos de risco, né, de risco para suicídio. Um dos maiores grupos, inclusive, de risco para suicídio depois dos adolescentes, né? Então, professores? Depois de adolescentes, professores? Temos adolescentes, daí nós temos médicos, professores e militares. Daí dentro desses grupos também a gente tem LGBTQIA+, né? E a gente tem os indígenas e os idosos. E aí, se a gente for ver, são as pessoas excluídas. Né? Sim, então, aquele que está mais à margem da sociedade é que tem maior risco para desenvolver um transtorno e para suicídio. Mas os professores estão entre eles, porque tem uma sobrecarga de trabalho. Então, além daquilo que eu faço dentro da sala de aula, eu preciso fazer a minha hora extracurricular. Daí tem o trabalho em casa, que não acaba, e eles têm que lidar com questões que são para além das questões educacionais, né? Então,
tem lá questões emocionais que eles não vão saber lidar. E eles têm que lidar. Sim. Então, uma sala cheia, né, com 40 alunos, 30 e poucos alunos, cada um com uma necessidade diferente e uma necessidade que é válida, mas que um professor só não dá conta. Então, o professor é grupo de risco para, né, e a dificuldade hoje, né, na educação, né? Exatamente, padre. Eles têm que lidar com desrespeito, né? Não só desrespeito de aluno, desrespeito de pai, né? Então, desrespeito de pai mesmo. Olha, se meu filho reprovar, de novo eu volto lá, assuma que o filho é teu, né? Sim. Mas muitas vezes os pais querem jogar essa responsabilidade né, pela educação para os professores, e aí os professores adoecem. Então a gente vai, né? Eu faço essas rodas, essas conversas, essas palestras com professores para poder fazer um trabalho de psicoeducação mesmo, né? Quais são os sintomas do burnout, de quais são os sintomas da depressão, de como que você pode fazer para ter uma qualidade de vida, né? Então a gente trabalha com medicina do estilo de vida, né? E aí envolve ter sono de qualidade, uma alimentação, comer comida, né? Então as pessoas acham assim que precisa comprar coisa cara. Não, não é, né? Alimentação de verdade, arroz, feijão, simples, né? Coisa simples, atividade física que não é academia, né? A academia também é. Mas não é só isso, né? Então, a atividade física é eu fazer uma caminhada, eu varrer meu quintal, eu subir uma escada, né? Relações interpessoais de qualidade. Então, se eu tenho relações interpessoais de qualidade, também é fator protetivo, né? Tomar medicação se você tem alguma doença, seja ela, né, biológica ou psiquiátrica. O que mais que a gente tem ali como qualidade de vida? Se você diminuir estresse, né? Então, uma pessoa estressada também, ela tem, né, cortisol e adrenalina na corrente sanguínea correndo muito, né? Muito, intensifica. Então, você vai ter estresse, você vai, né? Isso te gera o quê? Ansiedade, gera burnout. Então, tem esses grupos. E com os adolescentes, que daí a gente, né, mostra quais são os valores que você tem, o que você quer da tua vida, né? Quando a gente trabalha, padre, com risco de suicídio, por exemplo, né? Uma pessoa que tem ideação suicida, o que você vê é desesperança, né? Então, sinal é desesperança. Tem outros, né? Sim. Desesperança, desamparo, a depressão, que é uma doença, então você vê que são os 3 Ds ali. Mas a desesperança. Então, o que te traz esperança? O que faz com que você tenha esperança? A gente trabalha muito esperança com o jovem, né? O que importante, né? O que você espera? Né? Porque a esperança é isso, eu saber que lá no futuro vai ter alguma coisa boa para mim. Sim. Né? A gente trabalha esperando o dia de amanhã, não é? Sim. E muitas vezes o jovem não tem isso, então também é fator de risco. E aí você trabalha valores pessoais, você trabalha autoestima, mas não com o conceito de beleza, mas com o conceito de identidade, né? Quem eu sou, o que eu sou boa, o que eu não sou boa, mas que eu posso aprender, o que eu não sou boa e que eu não vou aprender nunca, e tá tudo bem. Né? Então você começa a trabalhar a vida real. E a vida real é essa, né? Eu não vou dar conta de fazer tudo, eu não vou ser boa em tudo, mas muitas coisas eu vou conseguir fazer, muitas coisas eu posso aprender. Então, com jovens é muito bacana fazer esse trabalho. E hoje eu faço esse trabalho, então, com pacientes e familiares de pessoas com transtornos mentais, com professores e com jovens, né? Com adolescentes. Quando a gente fala de espiritualidade, a nossa fé, né? Então, acho que é uma coisa muito importante também, né? Para você superar a questão da esperança, né? Isso. A questão da esperança, você cultivar a fé, uma vida de oração. Inclusive, até existem estudos, né, científicos que falam, né? A gente às vezes acompanha alguma coisa assim que fala a pessoa que, por exemplo, tem uma espiritualidade, que tem uma vida de oração, que participa de uma comunidade da igreja, ela tem mais saúde emocional, né? Então, isso é fato, com certeza. Isso é fato. A psicologia, ela é laica, né, padre? A gente não traz uma religião para dentro do consultório. Sim. Mas a gente sabe que a espiritualidade, ela é uma base, sim, né, para a saúde mental. E por todas essas questões que o senhor trouxe. Então, vamos pensar, a vida de oração, a gente compara a oração ao mindfulness.
né? Então, quando eu estou orando, eu estou presente, né? Eu estou em contato com aquilo que transcende, né? Aquilo que é maior, que daí pode usar o nome, né? Dentro né? Do cristianismo, Deus, Jesus Cristo, mas você ter uma espiritualidade voltada para algo que é além de você, né? Sim. Eu tenho algo maior do que eu, né? Então, a gente chama isso, estar presente no presente. A oração, ela cumpre esse papel, né? Então, quando eu estou em contato com algo sagrado, eu estou ali quietinha, eu estou sentindo meu corpo, eu estou presente, né? A comunidade, ela tem a função social, né? Então, lá na comunidade, eu tenho um espelho daquilo que eu quero, eu tenho um espelho daquilo que eu não quero também. As relações sociais, elas desencadeiam, né, os hormônios do prazer, hormônios né, do bem-estar. Elas fazem com que eu busque crescimento pessoal. Então, a comunidade, né, eu ter uma espiritualidade me leva para dentro de uma comunidade também. O que mais que eu vejo, né, na oração que ajuda a pessoa também, né? Você saber que tem esperança, que você pode, né, contar. Por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma espiritualidade e acontece algo ruim, ela vai se apegar a quê? Né? Porque a gente sempre se apega a uma espiritualidade, a algo maior que a gente, para você superar aquele momento, né? aquilo dali. E daí eu busco a minha comunidade, eu faço as minhas orações, né? Eu me coloco sempre como esperançosa mesmo, de que algo vai melhorar, de que algo vai dar certo, de que eu não sou só isso daqui, né? Então, a fé, ela é um veículo para o bem-estar, mas a fé também pode ser um veículo para adoecimento. Se ela vir como? Como punição. Né? Então, pensa numa pessoa que está depressiva, por exemplo. A gente sabe que depressão é doença, né? Mas se ela achar que aquilo dali ela está pagando um pecado, ou ela está né, enfim, padre, é possessão. A gente sabe que é doença também, né? Então, a fé, ela vem como um veículo de cura, né? De fazer com que você se integre numa comunidade, que você tenha esperança, que você tenha contato com o transcendente, né? Mas ela também, quando não bem aplicada, ela pode ser, sim, um fator de adoecimento. Pode adoecer emocionalmente. Né? Pode adoecer emocionalmente, porque daí você vai trabalhar com punição, você vai trabalhar também com crítica, né? A gente sabe que tem religiões que fazem isso, né? E daí, aquilo... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio que a gente tem que ter em tudo. Né? O equilíbrio que a gente tem que ter em tudo. A fé bem orientada, bem guiada, ela é fator protetivo. Mas, se não, ela pode ser um fator adoecedor também. Isso é muito importante, né? A fé, a nossa fé, bem vivida, né? E a fé mal vivida ou mal entendida, isso. Né? Como entender, né? O que Deus quer de mim, o que me traz a espiritualidade. Se isso não for bem vivido, então realmente pode levar a doenças. Pode a pessoa pode adoecer, né? Pode adoecer. A fé bem vivida, ela é suporte, né? Ela é rede de proteção, né? Mas a fé mal vivida, não, né? Ainda mais para uma pessoa que já está adoecida, que é vulnerável, né? Uma pessoa vulnerável, ela... que é complicado a gente falar de fé sem dar nomes, né, padre? Mas, por exemplo, ela pode ir numa denominação qualquer e sair de lá ainda pior, né? Sair de lá deixando os recursos financeiros que ela usaria, por exemplo, para comprar uma medicação, para deixar lá para né, para aquela denominação lá, enfim, né? Então, a fé mal vivida, ela é fator de risco, né? Sim. Maravilha. Olha, agora... Aqui tem eu quero fazer 3 perguntinhas para você, né? Ai, Jesus! Assim, uma resposta, olha, bem breve assim, Viviana, tá? Padre. Uma verdade difícil que todo adulto precisa ouvir hoje. Uma verdade. Uma verdade difícil? Que você não vai fazer as coisas só que você gosta, que você tem que fazer o que precisa ser feito. Adulto se responsabiliza por ser adulto. Ótimo. Segundo, um erro comum que os casais insistem em repetir. Um erro comum de achar que comunicação é só a fala. Comunicação é muito além da fala. Muito além.
E o terceiro, um conselho simples para quem está emocionalmente cansado, né? Mas não quer desistir da vida nem dos relacionamentos. Conselho simples. Um conselho simples, se observar. Se observar, né? O nosso corpo dá sinal, a nossa mente dá sinal. Então, se observar e ver o que né, que você está sentindo, o que você está pensando, que quando a gente está bem, as nossas emoções estão equilibradas, os nossos pensamentos estão adequados. Então, se observar. A gente observa todo mundo e muitas vezes não se observa. Então, deixa de ver o outro, para de olhar um pouco o outro, passa a olhar um pouco para você. Maravilha. Olha, conselho maravilhoso, né? Para de olhar o outro, não é, padre? Sim, Para de olhar sim. o outro e olha para você. Sim, com certeza. A minha avó, padre, ela já não está mais aqui. A minha avó morreu tem, acho que uns 20 anos. E ela não tinha nenhum estudo. E ela era uma das pessoas mais sábias que eu conheci. E eu trago tanto ensinamento dela para a minha vida. E ela falava um ditado que era bem assim: quem tem horta não deve couve. Quem tem horta não deve couve. Então, olha para você e para de olhar para o outro. Sim. Quem tem horta não deve couve. É uma questão assim, você já tinha falado anteriormente, né? Questão de, a pessoa diz assim, ó, nossa, você tem que cuidar disso, daquilo. É a pessoa que muitas vezes não sabe dizer não. Isso. Às vezes o não, ele precisa estar presente ali, né? Precisa. Não, eu não posso nesse momento. Isso. Né? E às vezes a pessoa não tem coragem de dizer não. Isso é uma questão que aparece bastante, né? É uma questão que aparece muito, muito mesmo para todo mundo, né? Para as gerações anteriores, muito mais, mas ela ainda aparece. Porque o não, ele pode representar, para quem está falando, um risco de ser abandonado. Então, se eu falar não, a pessoa vai me abandonar. Se eu falar não, vão deixar de gostar de mim. Se eu falar não, quando eu precisar, não vão querer me ajudar. Então, ela não fala não por questões que são para além daquela conversa do momento, mas para a crença que ela desenvolveu. Então, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que aceitar tudo, só vão gostar de mim se eu fizer, né, tudo pelas pessoas, que é o que a gente fala de subjugação, né? Então, assim, que é aquele amor condicionado. Eu gosto de você, mas se você fizer tal coisa. Não, eu gosto de você porque é você, né? Mas isso do falar não é muito difícil, mas é libertador. Inclusive, né, é um requisito psíquico para a saúde mental eu poder falar não. Né? A criança com 8 meses ela faz o gesto do não já, né? É um desenvolvimento psíquico, ela faz o não ali com a cabeça. E é uma das necessidades emocionais básicas do ser humano, né? Então a gente tem algumas necessidades emocionais básicas. Limite é uma delas. Não também é uma delas. Então a gente precisa falar não, mas não é fácil, né? Precisa aprender a falar. Não. Precisa aprender a falar, mas para eu aprender a falar não, eu tenho que ter o entendimento de que eu não vou ser abandonada por isso. E se eu for abandonada porque eu falo não, então aquela pessoa não é digna de estar comigo também, né? Mas precisa falar não, padre. A gente ganha muitos sims para a nossa saúde, para a nossa vida, para a nossa qualidade quando a gente fala não. Maravilha. Bom, nós já estamos quase encerrando, né? Essa já? Conversa maravilhosa, né? Com muita profundidade, muitas coisas boas. Viviana, assim, para aqueles que estão nos acompanhando, né? Qual a mensagem assim final que você poderia deixar, né, para as pessoas que realmente precisam cuidar da sua saúde emocional, mental, seja criança, jovens, adolescentes, pessoas idosas, né, casais, né? Claro, você já falou muitas coisas aqui, mas resumindo tudo isso, né, toda essa nossa conversa, né, qual é a mensagem que você deixaria, né, para todas essas pessoas? Para todos nós, né? Isso é para mim também, para todos nós, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde. Para mim também, né, Fábio? Estou me incluindo aí, né? Também. Então, assim, que a gente se dê conta da nossa humanidade, né? Que a gente possa se dar conta da nossa humanidade. E a nossa humanidade diz que a gente vai ter momentos difíceis, que a gente vai passar por situações ruins, mas que a gente tem um mega potencial.
Viver em comunidade, então ter pessoas próximas, né? E às vezes pessoas próximas não é uma rede muito grande, é 1, 2 pessoas, mas a gente não é sozinho e a gente não vai ser perfeito. Então, quando a gente se dá conta dessa humanidade, né, que a gente não precisa fazer tudo perfeito, que a gente não vai dar conta de fazer tudo, que a gente vai errar, mas que a gente pode aprender, que a gente sabe fazer muita coisa, que a gente é bom. Isso por si só já diminui a cobrança e não se comparar, né? A gente sempre tem que se comparar, padre, mas com a gente mesmo. Então, se comparar com o que eu era ontem e o que eu sou hoje. Mas é desumano se comparar com o outro, porque o contexto é diferente, as crenças são diferentes, a própria Constituição é diferente, né? Então, se você vai se compare com o que você era lá atrás, mas nunca com o outro, senão você vai sempre estar perdendo. Então, olha para a tua humanidade, né? Que o gráfico lá, né, do cardiograma, ele vai para cima e para baixo, né? Então a nossa vida também vai ser assim, né? Vai ter dias que vai estar bom, vai ter dias que não vai estar bom. As ondas do mar também são assim, né? Então às vezes você está lá na praia, você fala agora foi, né? Agora não vou dar conta. A onda nem chega. Né, em você. Então, assim, não tem como eu chegar na frente do mar e falar, para de ter onda, né? Só quem conseguiu isso foi Jesus Cristo, né? Eu não posso, humanamente, eu não posso fazer isso. Com as emoções é a mesma coisa. Então, eu não posso falar, eu não vou ter mais nenhum problema, eu não vou mais ter nenhuma emoção negativa. Não. Eu vou ter problemas, eu vou ter emoções negativas, mas me dê força, me dê competência, me dê amigos, me dê, né, propósito para que eu possa passar por isso. Não foi só uma coisa, o senhor viu que vai embora, né? Ah, sim, muitas. Maravilha. E eu estava esquecendo mais de uma coisa, do projeto, né, que você faz parte na Arquidiocese de Curitiba, né? Isso. Projeto Cuidar da Vida, né? Cuidar da Vida. Fala um pouquinho desse projeto, o que significa isso, como que você entrou nesse projeto, né? O que acontece nesse projeto? Então, esse projeto, ele é um projeto para, né, para adolescentes cristãos, católicos, né? Que é para trabalhar sobre ideação suicida, sobre prevenção da ideação suicida, sobre prevenção à autolesão, sobre redes de cuidado. Então, é um projeto que é desenvolvido dentro da igreja, por isso que ele é um projeto, né, cristão, ele é desenvolvido pela Igreja Católica para cuidar dos adolescentes, pensando que eles são, né, o público com maior risco. Então ter esse cuidado, né? Cuidado com as questões emocionais, cuidado com as questões sociais. Então, muitas vezes o adolescente vem para a igreja porque ficar dentro de casa é abuso, é negligência, é violência, né? Então, assim, é um projeto que ele busca compreender o adolescente como um todo, né? Nas questões emocionais, nas questões sociais, ser uma rede de apoio. Daí tem um apoio psicológico, né? Que somos as psicólogas que atendem, mas também tem um apoio espiritual, tem o apoio da própria comunidade. Então, a comunidade vai lá e visita a casa desse adolescente. Às vezes ele tá passando fome, padre. E é uma realidade que a gente pensa que às vezes está tão longe, está do nosso lado, né? Então, a igreja ela tem esse poder, né, de alcançar as pessoas, de alcançar esses jovens, e através desse poder a gente poder atuar com as questões emocionais e também com as questões sociais. Então, cuidar da vida, ele vem falar isso, né? Esse olhar de cuidado para o jovem. Porque é o jovem que vai ser o futuro adulto que vai estar aqui no meu lugar, né, ocupando essa função de psicóloga, que vai estar aí no lugar do senhor também, ocupando essa função de padre. Então, cuidar desses adolescentes para que a gente tenha, de fato, um futuro, uma esperança, né? Esse é o projeto Cuidar da Vida. Nossa, que maravilha, que bom, né? Projeto maravilhoso mesmo. Cuidar da vida, os jovens, adolescentes, né? E, Viviana, você tem o seu consultório, você atende, né? Atendo. Então, você poderia deixar, depois a gente colocamos no vídeo, vai aparecer aí, né? O seu contato, né? Instagram, se tiver. Tá. Então, nós colocamos tudo aí para quem quiser entrar em contato com a Viviana, né? Isso. Eu atendo em consultório, né? Em clínica. Faço palestras também, né, padre? Então, quem quiser, quem tiver, né, precisando, quem tiver interesse, pode me procurar. Com professores, nas escolas. Isso, nas escolas. Nas comunidades, na igreja. Comunidades, na igreja, em qualquer canto onde precise de cuidado, né? Estamos lá. Com certeza. Que maravilha. Então, muito bem. Chegamos ao final do nosso podcast. Hoje falando sobre a saúde
emocional, né? As doenças que existem, né? Quais são os desafios. Foi muito boa essa conversa. Viviana, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. E com certeza nós vamos ter outros diálogos aqui, né? Outros momentos, né? Sim. E outros temas importantes, né? Que a gente pode abordar, né? Então, nós sempre contamos com a sua presença aí. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada eu, Padre, pelo convite. Obrigada pela confiança, né? De novo, sou muito honrada de estar aqui. Que bom. Né? Falar um pouquinho daquilo que eu vivencio todos os dias, há 15 anos na minha prática clínica. Obrigada, Fábio. Obrigada pela confiança. E eu estou disponível, sim. Eu adoro falar, gosto de falar. Então, quando o senhor quiser, eu estou por aqui. Gostei, percebi que você gosta muito de falar. Então, isso é muito bom. Eu gosto muito de falar Aí não mesmo. precisa fazer muita pergunta, você fala, nossa, só a gente vai acompanhando. embora, Padre. O negócio vai... Se não cortar, a gente fica aqui o dia inteiro Que falando. Com toda essa experiência que você tem, né? Todos os livros também, né? Na outra vez você pode trazer os seus livros aqui, né? Para mostrar, né? Para que as pessoas possam conhecer também, tá bom? Tá, eu fiz parte de um projeto, nós tínhamos uma clínica social. Ficamos 8 anos com essa clínica social na igreja, então era nas dependências da igreja, Sim. mas nós atendíamos todos os públicos. Então, assim, a saúde mental precisa ser levada para todo mundo, né? E a gente sabe que isso ainda... Sim. É elitizado, né? Nem todo mundo tem condições. Então, isso que o senhor fez aqui, né? De abrir o Santo Pode para que a gente fale de saúde mental, né? Chega para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, né? Sim. Então, é um lindo projeto e obrigado por me proporcionar trazer isso para mais pessoas, Padre. Obrigada. Muito obrigado. Então, você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Acione o sininho lá para você receber as notificações, né? Toda sexta-feira nós temos um novo podcast, né, com temas importantes. Você também pode deixar os seus comentários. Nos acompanhe também no Instagram, no TikTok. E muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima, se Deus quiser.